Márcia e Cris, mais um vídeo aí para nossa audiência, para os nossos pais e filhos. Um podcast vídeo, não sei se isso é possível. Tudo junto e misturado. Oi, gente. Uma coisa que tem acontecido nessa pandemia é os filhos de uma idade aí, numa pré-adolescência, podemos chamar isso, essa idade, né, que estão nas escolas e estão deparando com online, e elas estão entrando em desespero e os pais entrando em um desespero maior ainda. Temos visto alguns vídeos, né, que os pacientes têm enviado para vocês, os clientes têm enviado para vocês, e é assim, para quem está de fora, como eu, é até angustiante de ver. E eu acho que muito dos nossos pais que acompanham também está sofrendo disso. Qual o recado e as dicas que vocês têm para eles nesse momento? É interessante, né? Todo esse movimento, né, do sofrimento, né? A pandemia ela traz o sofrimento, e é o sofrimento para todo mundo. E uma das coisas mais difíceis é a abstinência social, é a abstinência do convívio, né? E as crianças sofrem muito. E eu acho que a primeira coisa que a gente precisa dizer para os pais: a escola é insubstituível. A convivência escolar, o que acontece na escola, o que acontece na sala de aula é insubstituível. É muito mais do que a matéria, que o currículo dado ali na sala de aula. A escola é a convivência entre amigos, é o correr no pátio, é a conversa, é no meio da aula você parar e dar uma olhada, jogar borrachinha no outro. Isso é a escola, é a professora que vem, a professora que vai, né, ela virar de costa, escrever. Gente, a escola é tudo isso. Essa ideia de que nós estamos substituindo a escola online, o ensino para o online, isso não vai acontecer. Tá? O que as escolas estão fazendo ou tentando fazer, eu acho que é muito importante os pais entenderem o que realmente está acontecendo, porque é quase uma negação da realidade, né? Então, meu filho vai aprender em casa, em vez de ir para a escola, ele vai para casa ter essa aula aí, que tem gente que tem aula das 7 a meio-dia, né, Cris? Tem gente que tem aula das 8 às 9, depois para, não sei, aí tem vários tipos, mas o que é realmente que nós estamos fazendo? O que é que isso significa? Eu acho que esse é uma boa pergunta para a gente começar essa conversa, né? Qual o valor, né? Qual o valor dessa escola, então, dentro de casa? Como que eu estou vendo isso? Que espaço eu estou deixando para o meu filho? Né? O que eu estou achando? Se eu estou com pena, com dozinha dele? É porque está muito pesado, então, ele fica das 8h50 às 11h30, né? E às vezes à tarde também. Coitado, ele está sendo privado, né? Abstinência, adorei a abstinência. É uma abstinência mesmo, né? E sem, então, privado desses outros amigos, dessa convivência, sociabilização, né? Então, assim, isso tudo, de novo, a gente fala, né, que eles são esponjas, que eles são nosso reflexo. Então, o jeito que a gente está respeitando a escola é como os nossos filhos vão respeitar e vão se comportar também ali nessa aula virtual, né? E tem de tudo, né? A gente tem alguns pais que ficam do lado, a gente tem alguns pais que ficam ausentes, a gente tem alguns pais que filmam as crianças, né? E aí tem todo o olhar deles, né? Será que o meu filho está se mexendo muito, o meu filho não presta atenção? E aí tem muita coisa para se olhar, né? Que sala, que ambiente ele está, qual que é o tamanho da cadeira, o tamanho da mesa, se eu fico então incomodada porque ele está se mexendo, quanto tempo ele fica, se tem muito material. Vamos abordar cada tema, Cris? Vamos muita coisa, né, Márcia? É muita informação. Acho que a gente pode passar isso bem claro aí, né? Vamos começar primeiro sobre o lugar de estudos. Isso, perfeito. Vamos. O horário, o lugar.
Então, como que é a mesa? Gente, a mesa aqui é muito alta, tá? Se eu estou sentada e a mesa está aqui, né? Às vezes a cadeira é cadeira de adulto, não é uma cadeira de criança. Você tem que lembrar que lá na escola, e aí nós estamos falando de... porque tem... o Thor falou idade escolar, tá? Vai desde... não sei, tem gente que é para creche até os jovens que vão para a faculdade. Então, aí nós temos todo mundo, tá? E aí você precisa ver, esse local de estudo está adequado? E aí o que é adequado? Pode ser no chão com almofada, gente. A criança precisa estar o quê? Confortável. Ela está confortável ou ela está num lugar que não é confortável para ela sentar? Então, às vezes um banquinho ou às vezes uma almofada no chão, em cima de um banquinho, é mais confortável do que uma cadeira que a criança fica lá assim, né? E vê o computador mais ou menos nessa distância, assim, né? É muito desconfortável isso, né, Cris? Outra coisa é a mesa, né? Então, o material. O nosso cérebro ele é treinado para menor esforço. Então, ele sempre vai dar um jeito, né, para que a gente não trabalhe muito. Então, se a gente coloca um monte de material do lado dessa criança e o cérebro está olhando ali para aquele monte de material, ai, que preguiça, que fome, que vontade de mexer de um lado, mexer do outro e sair correndo, porque eu não vou aguentar tudo aquilo, toda aquela pilha. Então, primeira coisa, só vai ficar na frente da criança o que ela estiver trabalhando naquele momento. O resto do material todo, toda aquela pilha, escondam, deixem num lugar que a criança não vai ver. Porque o cérebro entende que é muita coisa. Sabe aquela fala que seu filho às vezes diz, é muita coisa. Como é muita coisa? É só uma página. Dá uma olhadinha para o lado e vê se não é muita coisa, tá? Se não tem um monte, é um livro de matemática, português, história, geografia, artes, né? E aí tem todas as canetinhas de todas as coisas. Ele olha e fala, se eu preciso usar tudo, isso aqui é muita coisa, né? Então, separa aí. É matemática, é só isso, tira o resto. Iluminação, né? Se tem iluminação adequada para a criança. E também, dependendo da idade da criança, ela aguenta só um tempo de concentração. Então, se é uma criança menor, são 10, depois 20 minutos, depois 30 minutos. Por isso que no colegial são 50 minutos, 45, 50 minutos de aula por aula e você tem um intervalinho. Então, porque o cérebro também não aguenta ficar muito tempo. Então, gente, se a criança está ali, né, depois se tem uns 8 anos e está ali 20 minutos, ela vai querer levantar, beber uma água, dar uma distraída. Por isso que aquilo que a Márcia falou, de interagir com outras crianças. Então, tudo bem, a criança basta levantar da cadeira, dar um giro, né, ir lá pegar uma água e voltar, já é suficiente. Mas tem um tempo de saturação, né? Entendendo que aula online é muito cansativo. Tá? Eu estar numa sala de aula com outras crianças, com outros jovens, com outras pessoas, é diferente. Eu olho para o lado, eu vejo outra coisa, eu interajo com outras crianças. Tem distração, né, Márcia? Eu não sou o centro das atenções. E aí entra uma coisa muito importante. Qual é a sua expectativa de como o seu filho é na sala de aula? Você realmente acredita que ele entra, senta na cadeira, presta atenção no professor, copia tudo, guarda o material e é o aluno robozinho? Gente, se uma criança faz isso, ela não é muito normal. Tô brincando, mas não é, sabe? Não é. Como você era? Você era assim? Mas quando eu estava... Talvez não, gente. Pensa nesse momento seu. Como é esse momento seu? Se você ia ali e prestava atenção, se você olhava para outro lado, né, se você interagia, a criança pode, às vezes, nem estar olhando para o professor, mas está entendendo o que ela está falando. Né? Estou participando aqui. Então, eu não preciso estar ali olhando para a tela. Né? E entender que esses horários absurdos das 7 ao meio-dia não rola, gente. É muita coisa. A Cris falou. 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos e aí não vai dar certo, tá? Isso que a Márcia estava falando também, né, de ficar mais parado ou não. Tem algumas
Nós tem pessoas que somos corpo, tem pessoas que são mente. Quer dizer, corpo que aprende mais se mexendo, se movimentando, né? E às vezes até as pessoas confundem com hiperatividade. Não, é que ele desenvolve melhor se movimentando, se mexendo e com o corpo. Ele aprende melhor com o corpo. E o outro se aprende melhor com a mente, prestando atenção. Então, e isso que a Márcia falou de expectativa, de exigência. Hoje, com a nossa idade, se eu tivesse aula hoje, eu ia prestar atenção de uma outra forma. Só que não é, né? Então, lembra que é uma criança e gente, qualquer informação é informação. É tudo ganho. É uma época de muita pressão. Nós estamos pressionados, os nossos filhos estão super pressionados e a gente pressiona demais eles. Então, qualquer coisa que ele aprender já é ganho, já é suficiente e já está bom. Ele vai perder um ano. Existe perder um ano? Como perder? Eu vou perder o que exatamente? O que ele está aprendendo esse ano, o ano que vem ele aprende de novo. Né? Talvez de uma outra forma, talvez mais amadurecido. O mínimo que for esse ano já vai ser suficiente. E lembrem que assim, o racional, para eu ter sucesso no futuro, já Daniel Goleman, sobre inteligência emocional, 20% depende da razão, que é o nosso QI, o coeficiente de inteligência. Para a gente ter sucesso, os outros 80% são sorte, classe social e aí a inteligência emocional, que é o que ele desenvolve na sala de aula, dentro de casa, né, interagindo, olhando para as próprias emoções, acolhendo as emoções do outro, identificando as emoções do outro. Então, é 80%, gente, 20% só é a escola, o cognitivo mesmo. Então, vamos tentar relaxar um pouco mais, né, Márcia? Pensando nisso que a Cris está falando, deixa eu explicar o que é inteligência emocional. É autoestima, gente. A autoestima tem a ver com eu sei quem eu sou e o que eu tenho para oferecer, né? E aquilo que eu sou é suficiente. Quando você supervisiona o seu filho, eu estava assistindo, minha querida professora Seneide, mestra, ela estava fazendo uma live e ela falou o seguinte: gente, triangulação não dá certo. E o que é triangular? É você colocar uma terceira pessoa na relação. E a escola e o seu filho é uma relação de dois. Quando você entra nessa relação, você está triangulando, você está atrapalhando aquela relação. Então, quando o seu filho está lá fazendo aula e você está junto, você está triangulando. Você está observando, você está olhando. Deixa o professor resolver isso. Mas o professor não está prestando atenção. Ele deveria estar. Deixa isso sobre a responsabilidade dos dois, do seu filho e do professor, do seu filho e da escola. E você sai de cena. Olha, agora é a hora da sua aula. Se você fizer uma rotina, onde essa é a hora da aula, você deixa tudo organizado e vaza, sai dali. Deixa ele assistir a aula do jeito que ele assiste sempre, né? Mas é mais difícil. Sim, é mais difícil. E ele tem que lidar com isso, ele tem que aprender a lidar com isso. E você põe a sua confiança nele. Fala: olha, filho, eu confio que agora você vai estudar. E sai. Espera um tempo. Esse desespero, gente, de ver o resultado imediato, de acompanhar imediatamente. Na escola, o seu filho passa 2 bimestres para fazer uma prova. E aí ele faz a prova e nessa prova percebe que ele não aprendeu nada em 2 bimestres. E aí ele vai ter que correr atrás disso. Espera, não interfere, não entra no meio. Tudo isso é um experimento. Na Europa, eles declararam: esse semestre está perdido. Vamos retomar. Eles declararam isso. Perdido o quê? O ano letivo, o conteúdo da programação, sabe? Aquele conteúdo que todo mundo tem que saber igual e que não é assim, porque não acontece assim. E eu nem sei se isso é importante para agora ou para depois. Esse é um pensamento. Deixa o seu filho ali sozinho, ele e a escola. Não triangula, não fica em cima. Presta atenção, senta direito, não sei o quê. Na sala de aula não é assim. Ele fica lá. Às vezes a professora também não vê ele. A Cris tem um exemplo aí que a mãe falou que a criança é tímida. Como é que é a história, Cris?
A criança, então, que a criança é tímida e que ela não consegue fazer as perguntas para a professora, porque nessa escola eles deixaram o som ligado para todas as crianças. Algumas escolas estão com o som ligado, outras escolas não. Essa daí, então, o som está ligado. Então, as outras crianças que são mais baderneiras, né, segundo a fala das mães, que elas falam e aí a criança é tímida e ela não consegue falar, né? Então, essa timidez será que é da mãe ou essa timidez é da criança? Né? Não, e é da mãe, é da criança, e daí? Se tivesse na sala de aula, ela era menos tímida. Né? E aí esses baderneiros, eles não estariam na sala de aula? A professora... Ele estaria desligado o som desses baderneiros. Desliga o som deles na sala de aula. Aí eu acho que as professoras até podem desligar, porque elas acham bom isso. Mas eu não sei se é bom. Não sei se essa escola está certa ou está errada, tá? De verdade, não sei. Eu sei que é uma ideia, né? Cada escola está conduzindo de um jeito. Agora, o seu filho é tímido. E qual o problema de ser um pensador? Qual o problema de você olhar para dentro? De você não verbalizar tudo? Mas quanto isso realmente é ruim? Tem horas que é muito bom você ficar só na sua. E tem horas que é bom você falar. Depende. A nossa sociedade valoriza o extrovertido. Super valoriza o extrovertido. Parece que ser introvertido não é bom. Isso não é verdade. Tá? Isso o extrovertido e o introvertido são muito bem-vindos, tá? São uma boa dupla para o planeta, né? E a gente tem que respeitar isso. E deixar com que o meu filho seja ele mesmo, e que eu não fique tentando mudar ele, porque isso é muito ruim. Né? E confiar, né? Então, confiar, né, no seu filho, né? E confiar na escola que você escolheu para o seu filho. E quando eu faço, né? Então, essas mães, ficar do lado do meu filho enquanto ele está ajudando o meu filho, ou observando o meu filho enquanto ele está estudando, eu estou fazendo uma coisa pelo meu filho que ele tem capacidade para fazer. E quando eu faço para o outro o que o outro tem capacidade para fazer, eu estou tornando incapaz. É como se eu cortasse as pernas do meu filho. Eu o torno incapaz. E aí ele vai se tornar mesmo. Que é aquela coisa da etiqueta, do rótulo. Se eu estou achando que ele não tem capacidade para prestar atenção na aula, ele não vai prestar atenção na aula. Porque esse meu filho também, ele me ama. E ele vai ter que fazer o que eu espero que ele faça. Então, se eu estou esperando que ele não vai prestar atenção, ele não vai prestar atenção. Agora, se eu confio e deixo ali, porque ele está na escola, gente, aquele momento é o momento da escola. Eu estou entregando o meu filho para a escola. Mas ele está dentro de casa. Mas aí eu não estou sendo boa mãe, eu estou abandonando o meu filho. Não, ele está na escola que você escolheu para ele. E aí você vai confiar de que essa escola vai tomar toda a providência necessária para que ele esteja bem, aprendendo. Eu lembrei, você estava falando, ele está dentro de casa, e eu estava lembrando que a gente estava falando do ambiente, né? De ter um ambiente, um bom ambiente para estudar, iluminação, mesa e tal. Aí o pessoal fala silêncio. Não, silêncio não dá, a gente está em casa, o cachorro vai latir, o irmãozinho vai entrar, essas coisas podem ocorrer. Pode ser que você tenha uma casa privilegiada, que a criança fique no escritório dela, estudando e tal, mas pode ser que não. E aí é a gente lidar com a realidade. Não existe um mundo perfeito. Existe o real. Qual é a realidade? Estamos na pandemia. Existe um isolamento social. Existe a falta de contato. Quais são os recursos que eu tenho para contato? Vou dar algumas ideias, tá? Mas falta esse contato, vamos fazer o Zoom, todo mundo no Zoom. Mas a tecnologia está demais, é muita televisão, é muito Zoom, é verdade. Então manda foto, escreve uma carta, faz uma colagem, faz um livro. Gente, faz uma pipa, um barquinho de papel e manda para o amigo. Troquem presentes. Com fotografias que você pode pegar, é diferente. A minha netinha, eu estou vendo a minha netinha, mas a minha mãe não está, que é a Bisa, né? E a gente fez algumas coisas, mas ontem eu estava mostrando. A gente tem um álbum de figurinha da Lira, né? E tem então as fotos e as figurinhas da Bisa. E ela olhava a foto da Bisa e ela fazia assim, como se ela quisesse pegar a Bisa para ela. E depois ela encostou a foto e fez assim. Ela não pode fazer isso com o celular, que é gelado, com a televisão, mas com a foto ela pode. E aí dá uma proximidade maior.
né? O fato de escrever uma carta, de fazer um desenho, eu estou pegando o papel que o outro pegou. O romantismo das cartas está nisso, tá? A diferença do e-mail, tal, é que esse papel o outro tocou. Né? E aí eu posso pôr um perfuminho, olha, tem cheiro, né? Na escola deve ser cheiro de suor, mais ou menos. Mas né? Eu tenho perfume, né? Tem essa coisa. São coisas, gente, que ajudam. Então eu posso mandar, se eu tenho né, filhos menores ou mesmo maiores, uma boneca que representa esse amigo, essa amiga, né? E aí ele brinca ali com o boneco do amigo, assistem séries juntos, mas o boneco está ali, tem uma presença mais concreta. De toque, né? O toque, né, Cris, que é tão importante. Então são recursos que a gente volta, lembra que eu falei num outro vídeo do passado, que já está disponível, o velho já está disponível, o drive-in, né, que a gente assistia, né? O filme já estava disponível, está aí. Nós estamos só voltando, né, de volta ao passado. Dentro disso, né, que a Márcia estava falando, que é bem legal, das interferências. Quando você tem mais de um filho, quando tem, então, campainha que toca, ou quando tem cachorro que vem. Na escola tem todas essas interferências. Tem o amigo, então, que grita, tem o que faz a piadinha. Então, existem interferências na escola também. Então, não se culpe, né? Agora, é importante que você pense se essa é a escola ideal para o seu filho. Pode ser que antes da pandemia ela fosse e que agora você está olhando e prestando atenção e que não é. Cuidado com isso, gente, porque, de novo, as expectativas e as esponjas, os nossos filhos como esponjas. Se eu não acredito que ele esteja na escola ideal, se eu estou descontente com a escola, e aí o que vai acontecer? O meu filho vai comprovar isso que eu estou falando. E aí ele vai deixar de prestar atenção, ele vai ficar entediado, ele vai ficar cansado, porque ele sabe, nem eu não preciso falar nada, mas a minha energia diz que eu não estou aprovando o posicionamento dessa escola. E aí o rendimento dele vai diminuir, vai cair, porque ele me ama. E ele vai triangular, de novo a triangulação que a gente está falando. Aí ele vai se juntar a mim e ele vai ter que começar a ir mal na escola. Agora, se eu aprovo a escola, se está tudo bem a escola, se é isso mesmo a escola, ele pode ficar livre para prestar atenção do jeito que for, para entrar dentro da escola, para ficar inteiro na escola, porque ele tem a aprovação dos pais. Então, isso é muito importante. Né, Márcia? Fundamental. Pensando ainda nesse momento, né, em que as crianças estão dentro de casa o tempo todo, sem contato, vamos falar de energia, né? Existe uma energia, a criança tem muita energia e a gente sempre falou de gastar energia, né? E aí, como é que faz para gastar energia? Olha, gente, é hora de afastar os móveis, é hora de criar espaço dentro de casa, tá? É hora de ter uma corda para pular, é hora de tirar os vasos, as bibelôs da sala e jogar bola na sala, pular em cima do sofá, pular na cama, fazer guerra de travesseiro. É energia mesmo, né? E isso, todo dia? Não, gente, todo dia não, tá? Tem dia que dá para brincar e tem dia que não dá para brincar, mas é importante que dê para brincar, né? É importante que a criança possa ter um espaço delimitado e certo, sem invasão, né? Então pula nessa cama, pula na outra cama, pula na outra cama, não é assim. Você cria o espaço, né? E cria ali o momento da brincadeira, né? Deles estarem gastando energia. Porque pode acontecer que o ócio, né, nesse momento de ócio, que também é muito importante, o tédio é criativo, é nesse momento que a criança não tem o que fazer, que ela inventa, e isso é muito bom. Mas também está acontecendo o lance da sexualidade, né, Cris? Da busca pelo prazer, né? Porque eles diminuíram muito, né? Os prazeres, tanto os nossos prazeres quanto os prazeres deles diminuíram. Então, eles, em algumas crianças, está mais, né, em evidência essa busca. Eles estão tendo uma necessidade maior de buscar o prazer. E aonde é que ele está encontrando o prazer? Como está sem espaço, sem criança para brincar e tudo, no próprio corpo. E aí, algumas crianças estão antecipando a descoberta do corpo como uma fonte de prazer, né?
É importante entender, gente, que grandes frustrações geram necessidade de grandes prazeres. Então pensa, se você está pressionando o seu filho para ele estudar, se você está exigindo regras, cumprir um monte de coisa, bababá, aquela pressão, é muito provável que essa busca do prazer se intensifique no momento de nervoso ou no momento solitário. Então eu vou ficando ansioso e aí eu busco o prazer, tá? Então é importante a gente entender, né, quanto que isso eu estou provocando pela pressão psicológica, frustração minha, né? Porque eu também estou frustrada, nervosa, querendo que meu filho estude, estou vendo que isso não está funcionando, que tudo vai se perder, que o mundo vai cair, né? E aí eu pressiono, ele fica tenso e aí ele busca uma fonte de prazer, né? E a gente está falando em adultos seria masturbação, em criança é busca do prazer mesmo, tá? É só a descoberta do órgão genital, né? E tem a ver com um pouco de separação dos pais, né? Aprendi essa semana que sexo vem da palavra de secção, de separar, e tem a ver com a sexualidade, tem a ver com separação dos pais. Então, uma coisa para a gente pensar um pouquinho mais aí. Por isso que as crianças menores, né, 3, 4 anos, elas começam, quando elas têm a certeza que elas não são mais grudadas na mãe, né? Então, se separam da mãe. Então, elas começam a descobrir que o corpo delas é delas, né? Descobrir que aquele corpo, nossa, esse corpo é meu. Ah, que legal, né? E aí começa mexer assim, né, no ouvido, às vezes é gostoso, dedo no nariz é gostoso, né? E dedo também nas partes íntimas também é gostoso. Então começa a descobrir que o corpo não serve só para comer, né, e jogar fora depois. Então que tem outras funções, vamos dizer assim, né? E tem regiões que se eu toco me dão prazer. Isso vai direto de encontro com a sexualidade dos pais, né? E com muitos paradigmas e preconceitos, ideias que a gente vem desenvolvendo há séculos, né? Que são resultados de história, né? E de vivências. Por isso que é tão difícil, por isso que é tão chocante, né? Para alguns pais, né? Não sei se para a maioria, para a minoria, mas para alguns pais o sexo ainda é tabu, né? Principalmente em criança, porque a gente pensa em abuso, pedofilia, sei lá, um monte de coisa. Então é importante a gente olhar para realmente o que está acontecendo ali. A criança está dentro de casa, né? E aí ela começa a acariciar, a mexer naquela região que dá prazer, né? Que momento é esse? Né? É no momento de tensão? É no momento que ela está sozinha? É na frente da televisão? Onde é que ela está nessa hora? Então, esse é um primeiro olhar para você entender ali o que está acontecendo. E legal, né? Essa semana até falou um pai, como é que eu converso com ela sobre sexualidade? Como que é isso, né? E também nós estamos no mês, né, das diversidades, né? E aí estava falando como que eu falo, né? Como que eu crio, né, a minha criança livre, né, e sem preconceitos e em paz, né, com os próprios prazeres. E aí, na verdade, a sexualidade, desde que a criança nasce, eu já falo sobre sexualidade para o meu filho. Cris, o que significa isso, né? O que significa? O jeito que eu acaricio o meu filho, o jeito que eu acaricio o meu marido, o jeito que eu me relaciono com ele, né? O jeito que eu deixo que ele se relacione comigo, que ele fale comigo, que eu falo com ele. Eu já estou mostrando para o meu filho, para minha filha, que como é que uma mulher é tratada, como que um homem é tratado, o jeito que um homem me trata e me aborda na rua. Eu estou falando como as mulheres são tratadas, como que eu me posiciono, quanto eu me respeito, né? O jeito que o pai e a mãe, né, no casamento, eles se tratam, se acariciam. Isso tudo é sexualidade. Isso tudo eu já estou dando exemplos e modelos de papéis, né? E mais, o que é também a sexualidade, né? A sexualidade é sedução.
né? E essa sexualidade, essa feminilidade ou masculinidade que seduz, ela é bem-vinda, gente. Aprendi também esses dias, né? Quando existe um homem e uma mulher, existe uma energia sexual. E se você olha para uma menininha e ela sorri, faz minha netinha, ela já está usando, ela já está seduzindo. Isso já é sexualidade também. Essas coisas são bem-vindas. Não é errado usar o feminino, não é errado usar o masculino. Essa energia, ela existe, eu não posso negar. Ela é real. Ela acontece o tempo todo entre homens e mulheres, né? E entre uma menininha e um menininho, que desde pequenininho já começa a rir e seduz e tem todo o charme ali da sedução. Isso é sexualidade também. Agora, quando a gente está falando de genital, né, do sexo, né, isso é coisa de adulto. O sexo é coisa de adulto. Agora, a sexualidade, a feminilidade e os prazeres são coisas da vida, né?